Então vamos lá. Olá pessoal, a ideia aqui é fazer um tutorial sobre acesso venoso central e também falar um pouquinho sobre acesso venoso periférico. Isso não significa que essa seja uma aula prática sobre o assunto, entretanto, é justamente um compêndio de informações para tentar auxiliá-los numa discussão que nós faremos numa data já previamente marcada, com cada um com o seu professor de prática, para depois que as coisas acontecerem de forma presencial, nós possamos então trabalhar com a técnica propriamente dita. Então o ênfase aqui vai ser, além de técnica, falar um pouquinho de indicação e também de contraindicação e complicações. Tá? Aliás, tudo, normalmente esses referenciais práticos são assim, né? Indicação técnica, indicação, contraindicação técnica e complicações para que nós possamos então entender o assunto como um todo. Primeiro falar um pouquinho de acesso periférico. Se vocês observarem nessa figura aqui, existem vários tipos de abocate para punção venosa periférica, sendo que à medida que nós formos colocando o número do abocate, ele vai ficando mais calibroso. Então um abocate 22 ele é menos calibroso, uma agulha menos calibrosa, o 20, o 18, o 16, o 14, normalmente em números pares mesmo, sendo o 14 bastante interessante em relação à entrada de fluidos. Por exemplo, o pessoal da anestesiologia utiliza normalmente esses abocates 14 para fazer a punção periférica, para ter um controle melhor do paciente no transcorrer de um procedimento cirúrgico, ok? Aqui sendo feita a punção periférica, que normalmente na técnica é feita em torno de 30 graus ao braço, muito próximo, muito rente à veia periférica, que é visual, né? Ou seja, uma veia superficial dos membros superiores, raramente é usado o membro inferior, não que não possa ser utilizado, mas o membro inferior tem a condição de trombose, que pode trazer, de uma eventual trombose da veia, dificuldade também em manuseio desse acesso no membro inferior. Né? Então, o membro superior normalmente é aquele que é mais utilizado. Aqui, inclusive no dorso da mão, uma veia pega com acesso venoso correndo para esse paciente, para colocação de um soro, de medicação, etc. Aqui vocês têm o retrato anatômico do membro superior, onde nós podemos observar as veias que são mais usualmente puncionadas. No caso medial do antebraço aqui, ascendendo na região anteromedial do antebraço, a basílica. A basílica é a veia mais usualmente pega em acesso venoso periférico, por ser uma veia calibrosa. Outra veia bastante e como utilizada é a veia mediana do cotovelo, que é essa que liga praticamente, liga a basílica cefálica aqui. A cefálica é outra possibilidade também de uso. Existe costumeiramente uma veia mais central chamada mediana do antebraço, que também pode ser utilizada costumeiramente na região bem anterior do antebraço, ok? Então aqui sendo verificado a veia basílica e também a veia mediana do cotovelo. Nesse indivíduo aqui as veias são bem proeminentes, fácil de puncionar, né? A cefálica ascendendo, ela vem aqui, faz esse tipo de desenvolvimento e segue até a confluência entre o deltoide e o peitoral lá em cima. A basílica bem na região medial do antebraço, normalmente terminando ou na cefálica ou terminando numa veia braquial que acompanha a artéria braquial. Okay? Mas se fosse perguntar numa prova, a mais acessada para a punção periférica, a basílica. Acesso venoso central, por outro lado, é aquilo que você deseja justamente ter como uma proximidade ao átrio direito, ou seja, você já está colocando a medicação, o sangue, o que quer que você utilize por esse catéter dentro do átrio. Ou seja, a ponta do catéter, uma vez que você punciona a jugular ou a subclávia, ela estaria dentro do átrio. Alguns consideram as veias femorais, embora estejam na região do trígono femoral, por serem calibrosas, como acesso venoso central, justamente pelo calibre. Entretanto,
é preferível entender acesso venoso central como veia jugular e veia subclávia, tendo em vista que a ponta do catéter ela termina dentro do átrio direito, por isso central, ou seja, termina dentro do coração. Okay? Nós aqui vamos entender a jugular interna e a subclávia como acesso venoso central. Além disso, vamos falar um pouquinho de flebotomia. O que é flebotomia? Tomia é corte, flebo é veia, portanto, dissecar e cortar uma veia para colocar dentro dela um catéter. Okay? Então, a dissecação de veia periférica com a introdução de um catéter que segue até, com a ponta até, usualmente, uma veia central, ou seja, vai até a região subclávia. Por exemplo, se você fizer uma flebotomia na veia basílica e com um catéter longo, e a ponta desse catéter vai até a subclávia, ok? Já vamos entender a indicação de se fazer uma flebotomia. De uma forma geral, aqui você vê nessa figura os acessos venosos, aqui, por exemplo, em femoral. Aqui vocês veem mais alto a punção de uma veia subclávia. Aqui vocês veem da jugular interna. Reparem que a ponta do catéter, tanto de jugular interna quanto de subclávia, termina no átrio direito. Okay? Nesse caso, nesse exemplo, está sendo puncionada à direita, mas nada obsta que nós puncionemos à esquerda, lembrando que a direita é sempre, digamos, algo que se sugere que se funcione primeiro, principalmente no caso da subclávia, tendo em vista que o ducto torácico do lado esquerdo que pode ser lesado no caso de uma punção inadvertida do mesmo do lado esquerdo, ok? Muito bem, aqui um acesso venoso periférico, vejamos aqui da cefálica, mas com um catéter longo, o catéter chega muito próximo à subclávia aqui em cima, ok? Aqui um catéter periférico em veia basílica, em veia cefálica lá na origem, esse obviamente não vai conseguir ser tão longo a ponto de chegar no acesso venoso central. Quais as indicações de acesso venoso central? As indicações de acesso venoso central são aquelas que, digamos, você não pode ou não deve utilizar um acesso venoso periférico. Você pode até ter um acesso venoso periférico nesse paciente, mas, por exemplo, num paciente com politrauma grave, você tem que ter 2 acessos periféricos e um central, justamente para poder correr volume nesse paciente. A chance de você correr um volume maior numa veia de maior calibre, cuja ponta do catéter termina no átrio, é sem dúvida nenhuma muito mais importante em termos de controle de volume nesse paciente, ok? Mas, de uma forma geral, vamos ver aqui as indicações. A administração de medicamentos lesivos às veias periféricas, ou seja, que você não pode utilizar a veia periférica. Em algumas medicações que podem trazer esse tipo de situação. Também, por exemplo, não se aconselha a utilizar aqui hemotransfusão em veias muito pequenas. Isso também é válido devido à possibilidade de flebite. Quando você pretende utilizar a pressão venosa central do paciente, ou seja, você tem que controlar a pressão venosa central, por exemplo, antes de um procedimento de maior porte ou num paciente instável dentro de um centro de terapia intensiva, é importante também, para passar o catéter de PVC, você puncionar um acesso venoso central. Pacientes que necessitam de nutrição parenteral total são aqueles que você... a nutrição parenteral total tem um volume elevado com uma hiperosmolaridade que a veia periférica não consegue suportar, portanto, a necessidade do acesso venoso central, nesse caso, se faz evidente. Um catéter de Schwann-Ganz, que é aquele onde você vai monitorizar a pressão da artéria pulmonar, ou seja, um catéter que tem que ir até a base das veias pulmonares para justamente pegar essa pressão pulmonar e poder controlar melhor, né, esse tipo de situação em pacientes graves. Hemodiálise, que ocorre, obviamente, em pacientes renais crônicos, onde você precisa de um acesso venoso central. Pacientes que necessitam de um marca-passo, okay? Da instalação de um marca-passo. Pacientes com quimioterapia em catéter permanente, onde você, além de puncionar, instala um dispositivo na ponta na base desse catéter para você poder, então, inserir a medicação. E claro, e aqui eu até asterisquei, porque talvez seja, ou certamente é, a mais
frequente das causas de você estar funcionando o acesso venoso central no hospital geral, que é a dificuldade do paciente em acesso periférico. Ou seja, você não tem mais acesso periférico no paciente devido às muitas utilizações por esse paciente, muitas vezes internado por longo período, e você precisa de um acesso venoso central. Ok? Lembrando que o acesso venoso central ele deve ser funcionado por médicos, tendo em vista a possibilidade de complicações e, consequentemente, o médico deve saber tratar essas complicações. Enquanto que o acesso venoso periférico ele pode ser pego também pelo pessoal de enfermagem, assim como pelos médicos, ok? Não que ele não tenha possibilidade de complicações, como flebite, como um sangramento inadvertido, mas são costumeiramente mais simples de serem tratadas, ok? Aqui alguns exemplos, vocês podem observar aqui, por exemplo, um catéter com portal implantável, né? Esse portal aqui, por exemplo, pode ser utilizado para quimioterapia, onde a ponta do catéter vai até o átrio direito na punção da subclave direita. Aqui uma punção de jugular interna, com o catéter usual mesmo, aquele que fica para fora para você poder utilizar. Nesse caso aqui até pode servir para hemodiálise. Aqui mais uma vez um catéter implantável, bem parecido com essa figura aqui, né? Para a utilização então de medicações, né? Aqui vocês podem observar nessa figura o catéter Swan-Ganz, é um catéter específico, onde a ponta vai até a região da artéria pulmonar, e aqui as várias vias desse catéter, né, para a utilização justamente da pressão na veia pulmonar. Aqui um catéter de hemodiálise, não implantável nesse caso, e aqui um marca-passo cardíaco, que é implantado então, e cuja ponta é colocada dentro da veia subclave e segue até a região cardíaca. As contraindicações mais usuais, contraindicação da punção de acesso venoso central, são as coagulopatias. Isso é interessante você verificar antes se o paciente não tem plaquetopenia, se não tem alteração de RNI importante. Infecção no trajeto das veias, para você não levar uma flebite importante, porque o acesso venoso central é bactéria que você está jogando direto na circulação desse paciente, né? Deformidades torácicas que tragam dificuldade à técnica e, consequentemente, maior risco de ocasionar lesões graves, como pneumotórax mais importante, hemotórax, punção arterial nesses pacientes. A agitação importante do paciente, talvez seja necessário, de alguma forma, tentar primeiro tratar essa questão da agitação. Pacientes com DPOC importante, aqui é questionável, mas são pacientes com um diâmetro antero-posterior do tórax aumentados, que pode dificultar principalmente a subclave, mas aí você tem a opção também de uma jugular interna, né? Nesses casos, é preferível, eventualmente, a dissecação das veias, ou seja, a flebotomia. A flebotomia passa, então, a ser uma possibilidade real nessas situações. Por isso, a indicação da flebotomia, que nós vamos ver no final, ocorre também tendo em vista a dificuldade ou a contraindicação para a punção de veia central. Observe um paciente com índice de massa corporal elevado, inchado, a dificuldade que você tem com veias já pegas, formando hematomas, provavelmente com coagulopatia, nesse caso grave, no paciente grave. Aqui foi conseguido puncionar uma veia femoral nesse paciente, mas são pacientes de difícil acesso venoso, ok? Em relação às duas principais veias centrais de punção, a jugular interna e a subclávia, existe aqui, nós já vamos falar da técnica, mas as diferenças em relação às características. Por exemplo, a jugular interna tem um pouco maior chance de punção arterial que a subclávia. Um pouquinho maior chance de infecção, mas tem menos chance de pneumotórax e hemotórax. Já a subclávia, ao contrário, né? Maior chance de pneumotórax e hemotórax, menor chance de infecção, menor chance de punção da artéria subclávia na hora da punção da veia.
Dificuldades técnicas que podem existir, inexperiência do operador, procedimento ou cirurgia prévia na região, irradiação terapêutica do pescoço em pacientes aí com tumor de tireoide, por exemplo, e já comentamos índice de massa corporal acima de 30. Não são contraindicações, mas são situações que podem trazer dificuldade à técnica, lembrando que a técnica ela é feita com parâmetros anatômicos, mas é às cegas, porque nós não vemos as veias centrais. A técnica de punção de venosa central, em comum, tanto da jugular quanto da subclávia, mostra o seguinte: primeiro, o uso de material estéreo, ok? Então, todo cuidado de antisepsia, asepsia, ok? Luvas avental, gorro e máscara, lavagem das mãos, colocação então, de luvas estéreis, né? Posição de Trendelenburg, porque aumenta o enchimento venoso. Essa posição de Trendelenburg significa pé para cima, cabeça para baixo. Retirar o ar da agulha do catéter antes da punção, para evitar justamente a embolia gasosa. Preferencialmente escolher o lado direito, como eu já comentei, pela posição do ducto torácico à esquerda. Após a introdução do intracate, não recuar o catéter sem a agulha, pelo risco de secção e embolia do catéter. Como você tem o catéter e a agulha, e os dois vão junto na hora que você punciona, ou você primeiro punciona a agulha, mas depois coloca o catéter, né? Não recuar o catéter sem recuar a agulha junto, para não haver uma lise do catéter e você fazer uma embolia de catéter. Melhor posição do catéter, a ponta dele, é na veia cava superior. Aqui é a posição de Trendelenburg, isso faz com que o sangue aumente na região tóraco-cefálica e, consequentemente, a veia subclávia e jugular ficam mais engurgitadas, o que facilita a sua punção, ok? Preferencialmente, esse braço deve ficar estendido ao lado do corpo, uma vez que retifica a anatomia aqui da região da clavícula e do pescoço, fazendo com que a técnica fique mais próxima do ideal. Aqui, relembrando, nós vamos começar falando sobre a técnica da jugular interna, da anatomia aqui da jugular interna. Então, observem como ela é externa à carótida. A carótida comum está aqui, depois externa e interna. Mas a veia jugular interna ela fica colada praticamente à carótida, entretanto de forma mais lateralizada. Okay? Isso é importante. Como que nós vamos então funcionar a jugular interna? A jugular interna você vai, além da posição de Trendelenburg, vai lateralizar o pescoço do paciente para o lado contralateral, aonde você vai puncionar, ou seja, ele vira o pescoço para o outro lado, e consequentemente aqui ele expõe o esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide tem duas raízes, como o próprio nome fala. A raiz external e a raiz clavicular, que vai até o processo mastóide do temporal. E elas formam um triângulo, vejam. E no ápice desse triângulo é o local onde você vai entrar com a agulha. Você vai começar com uma agulha de anestesia, que é uma agulha mais fina. Se for preciso fazer, você faz anestesia. Se o paciente já tiver com anestesia geral, mesmo assim você utiliza essa mesma agulha. E você dirige essa agulha para a lateral, para o mamilo ipsilateral, do mesmo lado. Consequentemente, você, ao introduzir aqui, você vai aspirando até que entre o sangue venoso. Ok? Essa é a condição principal para você fazer a punção da veia jugular interna. Observem aqui, olha, dirigindo a agulha para o mamilo ipsilateral. Porque se você dirige para o mamilo contrário, você vai para a artéria e não para a veia jugular. Você vai para a artéria carótida. Aqui já puncionada, fixado então o catéter e o indivíduo caminhando ou fazendo sua rotina hospitalar com a veia pega, ok? Bem, para a subclávia é muito parecido, exceto pelo fato de que na jugular você fica em cima do paciente, enquanto que na subclávia você vai ficar do lado direito do paciente, caso você vai puncionar direito. Se for puncionar à esquerda, você vai ficar à esquerda do paciente. Aqui o padrão não é esse triângulo. Quando você vai fazer a punção da veia subclávia, você separa a clavícula em 3/3 e entre o terço proximal e médio é o local onde você vai introduzir tua agulha. Abaixo, você pode fazer também a punção supraclavicular, só que você tem mais chance de pegar artéria, repare. Na punção infraclavicular, você anestesia esse local. Quando estiver anestesiando, é interessante que você anestesie o periósteo da clavícula e vai introduzindo a agulha vagarosamente, sempre retraindo o êmbolo
para que no momento em que a agulha entra na luz da veia, o sangue entra no êmbolo e você tem a certeza que tem a veia sob controle, o acesso venoso central. Ok? Aqui já puncionada a veia subclave, eu vou voltar ali no outro slide. Não consegui voltar, só para frente mesmo, não tem problema. Lembrar o que eu ia dizer assim, para você sempre colocar o dedo indicador da mão contralateral, que você tem a posse da seringa, na fúrcula external, para você ter o parâmetro e dirigir a ponta da agulha para a fúrcula. Então você entra embaixo da clavícula, mas dirige a ponta da agulha para a fúrcula external. Após a punção, é importantíssimo você verificar a posição da ponta do catéter através de um raio-x e, claro, ver se não fez um pneumotórax, ok? Manter o material administrado, soro, sangue, acima do nível da punção, esse é outro dado importante, portanto, nunca abaixo, né? Sempre o material acima, por questão de gravidade. Tempo de permanência, embora se coloque até 30 dias em excelentes condições de asepsia, normalmente você troca esse catéter em tempo menor. Por exemplo, ali em torno de 15, no máximo 20 dias. Mas dá para ficar em boas condições de asepsia até 30 dias. Aqui é um exemplo de um raio-x, olha aqui o catéter, se vocês observarem, puncionado aqui a subclave, o catéter desce, entra no átrio direito, mas o pulmãozinho está colabado aqui, ó. E aqui é só ar. Portanto, esse paciente fez um tórax colabando o pulmão direito, pegando todo o hemitórax direito. Okay? Isso aqui tem que ser drenado depois da punção. A flebotomia, como último objetivo nosso nesse bate-papo, nesse tutorial, é a dissecação ou dissecção venosa periférica. Normalmente é feito sob anestesia local, a não ser que o paciente esteja sob anestesia geral. O isolamento de uma veia, que pode ser a basílica, pode ser a cefálica, pode ser a safena, certo? Ligadura distal do vaso, claro, você não vai utilizar, esse vaso não vai mais ser utilizado distalmente. E a colocação do catéter na luz em direção mais central. Já comentei que é bom evitar os membros inferiores, mas não é uma contraindicação. Na região do pescoço é possível pegar algumas veias na face. A jugular externa, veja que a jugular externa não é considerada uma veia de acesso central, ela é uma veia periférica, embora uma veia calibrosa, obviamente que drena costumeiramente para a região central, né? Nos membros superiores, mais uma vez, a veia basílica, as braquiais, normalmente você encontra do lado da artéria braquial, então pegando o pulso da artéria, você vai encontrar duas veias braquiais satélites. As cefálicas axilares também são possíveis, e nos membros inferiores dá-se preferência às veias maiores, na origem da safena magna, à frente do maléolo medial. Aqui como que é feita a técnica? Então, é dissecada a veia, separada, ligada à região distal da veia, feita a flebotomia, que é a abertura com uma lâmina de bisturi fina na parede anterior da veia, e introduzido o catéter. E esse catéter segue adiante. Observem aqui, a veia então isolada, com 2 fios de algodão, tracionada, é feita então a colocação do catéter e depois é feito a fixação desse catéter. As complicações mais comuns, é o último slide, principalmente aqui da veia subclávia, mas aqui pode-se ler também veia jugular interna, é a punção arterial, no caso da subclávia da artéria subclávia, ou da artéria carótida, no caso da veia jugular interna, que acaba sendo a mais frequente, mas também sem grandes problemas, porque basta você comprimir, tendo o paciente uma boa coagulação. O que às vezes acontece é que você não consegue mais funcionar aquele lado, você tem que trocar o lado, ok? Pneumotórax, como já visto anteriormente no raio-x, o hemotórax, no caso de uma punção inadvertida de uma veia, por exemplo, subcostal. Lesão do ducto torácico, que pode acontecer no caso de uma punção à esquerda. Uma embolia gordurosa, no caso de você injetar a gordura na passagem do catéter para dentro do vaso. Embolia do próprio catéter, no caso de uma rotura do catéter na manipulação logo na punção. Hematoma na região devido ao sangramento. Infecção do catéter, isso costumeiramente mais a médio prazo, ou seja, depois de 10, 15 dias,
Por isso, mais uma vez reiterando aqui a necessidade de asepsia, de cuidados de asepsia na punção. Aqui, situação mais rara, um pseudoaneurisma da artéria subclave, ou então um derrame pericárdico, são situações mais raras.